E agora começa aquele tema que eu até sugeri, né? Não sei quem aí em casa que assistiu o filme Conclave. O Conclave é de 1924, concorreu ao Oscar, né? Concorreu. 2024. Nossa senhora, olha a Foi, data foi aí, né? muito antes. É, 2024, o filme tem 2 horas, é um filme bem interessante, né? Você assistiu, Tio? O filme, É, Conclave, não, assisti só o Conclave do novo Papa. eu sabia que ele não tinha assistido. Mas o filme Conclave é muito bom, é muito interessante e ele é um suspense político sobre a Igreja Católica, né? Alguns colegas meus assistiram, alguns católicos, outros evangélicos, né? Os católicos não gostaram muito porque disseram que é muito fictício, tem coisa ali que não dá para saber porque é tudo fechado, né? A igreja mantém segredo É, é, sobre muitas é coisas, aquela né? história do conclave mesmo, né? Quando o conclave foi instituído, antes do conclave, o conchaves, né? Todos os cardeais trancados à chave dentro, né, do palácio para poder decidirem quem será o novo papa, havia uma influência política muito grande, né? Na Itália, principalmente os Borgia, né, e outras famílias importantes de nobres italianos influenciava diretamente. Os próprios Borgias fizeram papas, né? E aí você tem uma preocupação em se trazer uma seriedade maior. E por isso que os conclaves eles foram instituídos, né? Porque daí era uma forma de afastar, né, essa influência externa, ou pelo menos tentar afastar a influência externa, para poder decidir quem vai ser realmente o Papa. E até as votações, inicialmente, era uma votação por maioria simples. Depois foi instituída a votação, né, por 2/3 dos cardeais. E muita gente até acha, né, como a gente acompanhou na mídia, achei isso fantástico, bolsa de aposta para ver quem seria o Papa, quem seria o Papa. Eu vi muito católico dizendo que quem entra Papa sai cardeal, né? Dentro do conclave não pode ter campanha política. Eles estão lá em Tudo oração. fechado, Eles é um estão, e segredo. eles estão em oração, eles não podem, eles até podem conversar, tal, mas na hora de fazer a votação, a primeira votação é assim, cada um põe o nome de que acha que vai ser. Aí é feita a verificação e são falados os votos. Aí vão acontecer 4 votações por dia, até que todos consigam, né? Até que um deles tenha 2/3 dos votos. Mas não vai rolar debate político, não vai rolar campanha. Quem faz isso são as pessoas do lado de fora, né? Você viu a mídia, né, preocupada ali quem seria o novo Papa, sugerindo, né, os cardeais E africanos. interessante que na lista dos papáveis, o Prevost não estava em nenhuma Ele tinha delas. 1% na bolsa de apostas, né? A galera tava. E assim, é uma coisa complicada, porque a gente viu aí grupos dentro da Igreja Católica, os tradicionalistas, os conservadores, os progressistas, né? A galera se rasgando, muita gente atacando. Eu nunca tinha visto. Nesses meus 48 anos, né, pessoas atacarem o Papa publicamente. E a gente acompanhou nos últimos anos ataques públicos feitos por católicos à figura do Francisco. Pelo seu posicionamento ligado às lutas de base, defesa de imigrantes, trabalhadores, né, o acolhimento, as diferenças, até mesmo as pautas identitárias, e muita gente acabou ali perdendo a linha. Eu até brinquei algumas vezes que falei assim, bom, por muito menos, há uns 100 anos atrás, a pessoa era excomungada. Né? Essa galera tá perdendo a mão e assim, vai em vários momentos em redes sociais, eu me manifestei pró-Francisco, mesmo não sendo Mesmo católico. não sendo Eu católico. vi E tanto. pessoas, eu vi pessoas, é o que você está falando, pessoas católicas torcendo, achando bom que o Papa Francisco morreu. E aí aquela Né? história, precisamos resgatar. Bom, o novo Papa foi eleito. Ah, um Papa americano. Gente, o Francisco era americano, tá? Ele é argentino. Argentina, Tio, eu América acho que Latina. você, de tudo que eu tô acompanhando, você é o primeiro a falar isso. E eu tinha pensado em falar isso também. Porque todo mundo fala do Francisco, o primeiro Papa americano, e depois fala do Prevost como Papa norte-americano. É. Mas querendo ou não, é americano também. Então ele é o segundo Papa americano. Bergoglio era argentino, Prevost nasceu nos Estados Unidos, mas tinha dupla cidadania. Isso é a coisa mais irônica do mundo, né? Porque a gente acompanha na política uma campanha contra a imigração nos Estados Unidos e de repente o atual Papa nasceu nos Estados Unidos, imigrou para o Peru e tem dupla cidadania. Né? Ele é a contradição da contradição. E
vamos brincar, né? Ele vem da base do Vaticano. O menino tem só 69 anos. É o menino, é um jovem. O jovem Prevost tá aí provavelmente para ficar muitos anos e para desespero de uma galera que é ultra conservadora, né? Ele traz uma linha de pensamento que fica muito claro no nome dele, né? Porque o nome dele tem a ver com outro leão, né, do século XIX, o primeiro papa a aparecer na mídia, né, filmado, e autor de uma das encíclicas mais polêmicas, que é a Rerum Novarum, que é a doutrina social da igreja. Para quem não sabe o que eu estou falando... Que é coisa nova, né? Rerum de res e novarum, coisa nova, né? É um momento em que a Igreja Católica se posiciona politicamente, né, aquela disputa de poder, as repúblicas nascendo, os poderes absolutos sendo questionados, e de repente o Papa se posiciona a favor dos trabalhadores. Se coloca anticomunista, se coloca antiliberal e defende a causa dos trabalhadores. Ou seja, logo após a Revolução Industrial, quando as ideologias do século XVIII começam a surgir, né, 19, e socialismo, anarquismo, nacionalismo, doutrina social da Igreja Católica, né? Ou seja, a Igreja Católica, ela se volta para as coisas também terrenas, porque não adianta você cultivar somente o fiel, cultivar a espiritualidade dele e viver uma vida futura, né? Ou seja, viver na promessa da vida após a morte, sendo que ele não está preocupando com as questões terrenas. Ou seja, se a gente for ver no próprio documento sagrado, na Bíblia, Jesus falou para ir lá e curar os órfãos, as viúvas, os doentes, os necessitados, ou seja, todas essas questões não são políticas institucionais, mas são políticas no sentido de que o ser humano é um ser político. Então, você católico ou não, você pensar nas questões espirituais é você pensar no seu próximo que está na Terra. E assim, né, quando você fala da Rerum Novarum, do Papa Leão, ele vai falar da justiça social. Ah, é um Papa comunista, ele era anticomunista, ele não era a favor do fim da propriedade privada, do fim do lucro, mas ele era a favor do fim da exploração da classe trabalhadora. Isso no auge da Revolução Industrial, no auge da burguesia, a Belle Époque europeia, a burguesia enriquecendo enlouquecidamente, você tendo ali o imperialismo, né, o colonialismo tomando conta das políticas externas do mundo, né, uma exploração gigantesca do continente africano, asiático, da Oceania, e de repente vem um Papa, né, falar de justiça social, de direitos dos trabalhadores, de salário justo, condições seguras de trabalho, né, se posicionando contra as ideias socialistas e comunistas, mas mostrando que você pode sim defender a classe trabalhadora, né, buscando ali justiça social. E aí vem só para concluir, né, a questão do conclave, primeiro, o que você falou, né, que o conclave é essa coisa fechada, que eles ficam ali se concentrando, rezando, pedindo inspiração e votando, né? O filme ele mostra bem isso, porque ele é bem fechado, né? Eu acho que ele pega esse... Quando você está assistindo, você emerge e tem cenas do filme que mostram que realmente eles estão fechados e concentrados naquilo que eles estão fazendo e nada pode distrair ele. Agora, as pessoas que falaram que o filme é polêmico, sem dar spoiler, né? Mas tem 3 questões atuais que a gente pode passar a falar sobre o Papa Francisco e até a questão do Leão XIV, escolher o nome Leão XIV, né? Mas teve essa... Você tinha falado que o filme ele foi um spoiler do conclave real, né? No filme, eles abordam 3 temas que são pertinentes para esse momento da igreja, que é a questão do matrimônio para sacerdotes, né? Que é a questão também da simonia, né? A questão que o Vaticano também é um estado econômico, né? Tem o Banco do Vaticano, é um estado de verdade, né? E a questão de gênero, ou seja, o papel da mulher na Igreja Católica, na sociedade, o papel de gênero pensando nas sexualidades que hoje existem e não dá mais para ser ignorada. O filme aborda tudo isso de forma respeitosa, indico vocês que assistam, é bem interessante. Agora, esses temas também são temas que estavam nos discursos do Francisco. Francisco traz uma questão muito importante, que é tentar olhar para o mundo hoje, né? Eu não sendo católico, eu sempre olho isso pelo lado de fora, ele sempre buscou de alguma maneira conciliar,
Ele não veio falar que a partir de agora as pessoas LGBT vão casar dentro da Igreja Católica, mas nem por isso elas precisam ser excluídas. Ele veio falar da necessidade do mundo acolher os refugiados e acabar com a xenofobia. Ele vem falar de questões climáticas, a gente acompanha essas mudanças no clima dia a dia, cada mudança de estação, e ele vem abordar esse assunto. E muitas pessoas condenaram ele por se posicionar. Ele não trouxe nenhuma mudança profunda na estrutura da Igreja Católica, mas ele trouxe uma reflexão. E é dessa maneira que eu admirava muito o Francisco, né? Essa questão da provocação, essa questão de repente, colocar mulheres em cargos importantes dentro do Vaticano, sendo que as mulheres são talvez o maior número de praticantes da fé católica, né? Elas não são ordenadas sacerdotisas, né, mas elas têm a maior parte da base da igreja é formada por mulheres e de repente nas decisões importantes elas não estão inseridas. E aí você vê essa questão do conservadorismo, né, do progressismo sendo debatidos, né? Qual é a igreja que os católicos querem para o futuro? Uma que fique presa ao passado, ou uma que olhe para o mundo hoje? Porque, querendo ou não, no Brasil, por exemplo, né, o Brasil, se a gente olhar o Brasil na época, sei lá, dos anos 50, 80% dos brasileiros eram católicos. Esse número caiu para 51%. E 51% não estamos falando de praticantes, são pessoas que se declaram católicas. E você tem um crescimento de uma outra... Se for ver os praticantes, cai mais ainda, né? Exatamente. Aí, de repente, por que as pessoas estão deixando de praticar? Por que as pessoas estão se afastando? Qual é a necessidade? Porque se você ficar preso ao tempo, né? Mas vamos olhar como era antigamente, na época da Idade Média, até na Antiguidade, é essa igreja que os católicos querem? Essa pergunta fica para vocês que estão acompanhando a gente que são católicos. Que igreja que você quer, né? Nessa sua visão religiosa? E eu não estou aqui para questionar a validade ou não, muito menos, né, propor mudanças. Não faz parte do meu credo, da minha crença, eu respeito muito, falo daquilo que eu vivenciei enquanto católico, né, tem um respeito profundo, mas a gente precisa entender que o mundo está mudando. O mundo está mudando para melhor, para pior, o que precisa ser mudado, né, nessa estrutura? Ótima provocação necessária, né? E eu acho que tudo isso já vem sendo pensado, comentado, né? Eu acho que uma última coisa para a gente pensar também, né? Tá tudo muito recente, tudo. A escolha do Papa é muito importante. Ele é um líder mundial de uma. É um farol para a base ocidental do mundo, né? Sim. É um farol moral. Sim, talvez nos faróis mais luminosos daquilo que a gente entende como identidade do Ocidente. Ô Tir, e só que aí a gente falou de 3 leões, né? A gente falou do Leão I, na transição de Idade Antiga à Idade Média, e ele foi um leão mesmo, né? Porque ele peitou o Átila Uno e falou, ó, seguinte, aqui não, né? Volta para de onde você veio, aqui não, né? A gente falou do Leão X, que é aquele que construiu a Basílica de São Pedro, né? Teve conflito com o Martinho Lutero e tudo mais. A gente mencionou o Leão... a gente mencionou o Leão XIII, Leão XIII, né, da encíclica Rerum Novarum, e agora nós temos o Leão XIV. Olha que interessante, quando a gente analisa o nome Leão na história, nós temos ao mesmo tempo uma figura forte, imponente de autoridade, né, e uma figura de renovação, uma figura que se coloca para novas coisas, né? E quando a gente pensa também, esses dias eu estava fazendo uma pesquisa, no conclave do Francisco, ele, sendo jesuíta, né, ele foi com vestes simples, né, roupa branca, eu não vou saber o nome, tá, pessoal, mas tem aquele colete... A estola papal, né, ele, se eu não me engano, ele não colocou, porque ele estava toda de roupa branca, e agora o Papa Leão XIV, ele coloca a estola papal. Eu encaro isso como uma questão de tradicionalismo, não tem nem conservadorismo, nem progressismo, é tradicional. Mas você acha que simboliza, ao mesmo tempo que simboliza tradição, esse nome que ele escolhe simboliza também uma visão para frente,
não uma volta para o passado, mas a história também significa uma afirmação do poder? Talvez, Seja um fortalecimento. Muitas pessoas analisando a questão do conclave entendiam que o conclave seria rápido para mostrar unidade e que, apesar de todas as polêmicas do papado de Francisco, o principal interesse da Igreja Católica era mostrar que estavam unidos na mesma base. Então você vai ter conservadores, você vai ter tradicionalistas, progressistas, mas a ideia, eu vejo o Leão XIV como um conciliador da igreja, mas não um conservador. Vai manter, deve reafirmar tradições, consolidar tradições, mas trazer uma visão diferente, principalmente pelo posicionamento dele em relação aos trabalhadores, em relação, né, aos necessitados. Já falou dos refugiados, já condenou, né, o que vem acontecendo em Gaza. E então, assim, ele já mostrou a que veio, né, e assim, ele era muito próximo do Francisco. Talvez tenha sido, ele seja o legado de Francisco, né, depois de todas as coisas que aconteceram. Muito bem, então é isso, né? Um tema muito interessante aí. Indico que vocês assistam o filme O Conclave, né? Tem o filme Dois Papas também, né? Agora virou moda essa coisa de fazer filme Dois de Papa, Papas, né? É o Ratzinger com o Bergoglio, né? Então é uma coisa muito legal. Fictícia, né? É muito bom porque mostra, né, o progressista e o conservador ali num diálogo. E muitas vezes a gente fica dando palpite, né? É lógico que são dois filmes fictícios, o que acontece ali é licença poética. Mas querendo ou não, quem escreve o filme estuda bastante para escrever. Exatamente. Não tira só da cabeça, tem estudo também.